Amigas e amigos, fala galera, eu sou Xavier da Fonseca e esse é o canal de Xavier. Hoje nós vamos falar de um assunto que já foi abordado no vídeo anterior e que merece um segundo vídeo, quem sabe até um terceiro, que é a questão Rússia versus Ucrânia. E que, a partir das informações que eu vou passar aqui, ele deve ser entendido não como Rússia versus Ucrânia, mas como Rússia versus Estados Unidos. Nem como Rússia versus Europa, mas como Rússia versus Estados Unidos. E por que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, antes de eu explanar essa questão, eu devo dizer para vocês que muitos canais, jornais, portais da internet, grande mídia, etc., têm se debruçado sobre essa questão, mas sempre com um viés, ou melhor, com um ponto de vista, com uma perspectiva norte-americana. Até porque as fontes utilizadas por esses meios de comunicação, volto a dizer, os jornalões, os grandes portais de notícia, muitos canais pequenos na internet, as fontes são sempre fontes norte-americanas. E aqui no meu canal eu vou tentar passar um outro lado, tá? Que eu acho que é o lado correto, a visão correta. Aqui a gente não vai seguir a visão norte-americana. E a outra questão fundamental é que a gente tem que entender, para a gente entender as questões do mundo, da geopolítica mundial, a gente tem que entender algumas coisas básicas. Primeiro, o mundo como a gente conhece e as relações entre os países, ela se estabelece a partir da Segunda Guerra Mundial, tem uma mudança ali nos anos 90 com a queda do Muro de Berlim, mas ela se estabelece basicamente na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornam uma potência que são praticamente até hoje, né, uma potência mundial. Antes disso, os Estados Unidos não tinham esse poderio todo, eram já um país de muito desenvolvimento e muita riqueza, etc., mas não tinham o poder que conquistaram depois. E naquela época, depois da Segunda Guerra, o mundo foi dividido ali basicamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Existem hoje três países que eu posso dizer que são verdadeiramente independentes no mundo. Três países, né, que são, nomeadamente, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Existem alguns outros países do mundo que ensaiam uma independência, perdão, mas que têm dificuldades para isso, por causa de questões econômicas, estratégicas, de território, de população, uma série de questões, mas que tentam uma independência, apesar das suas condições precárias. Quais seriam esses países? Bom, a Venezuela é um desses países. Gostem vocês ou não, a Venezuela é um desses países. Cuba é um desses países. Né? Cuba já há muito mais tempo, obviamente, a Venezuela há menos tempo. O Irã é um desses países. A Coreia do Norte é um desses países. E Israel é um desses países. A Arábia Saudita é um desses países. A Turquia é um desses países. É claro que esse conjunto de países que eu acabei de falar agora, individualmente cada um desses países tem graus maiores ou menores de independência. Os países com altíssimo grau de independência são os três primeiros que eu falei: Estados Unidos, Rússia e China. Esses outros países não têm o poderio que essas três nações principais que eu falei têm, poderio fundamentalmente militar. Mas não é só o poderio militar que importa. Você também tem que ter, para você ser uma potência no sentido amplo da palavra, você tem que ter uma população grande, um território grande, você tem que ter recursos financeiros. É bom que você tenha também recursos naturais, né, que possam prover as suas necessidades. Se você tiver carência muito grande em algum desses recursos básicos, por exemplo, como água, por exemplo, né, a sua independência fica comprometida. Mas há alguns países, como por exemplo a Arábia Saudita, que não tem água, mas tem muito petróleo, muito petróleo. É claro que a gente sabe que a Arábia Saudita é um país muito ligado aos Estados Unidos. Né? É um país, inclusive, que mantém o padrão ouro no mundo, o padrão dólar no mundo, porque
esse padrão dólar do mundo, ele é sustentado pelo chamado petrodólar, né? Quer dizer, os negócios em petróleo no mundo são feitos em dólar. Se os negócios em petróleo no mundo deixarem de ser feitos em dólar, né, o dólar perde o seu poder mundial e possivelmente ele rapidamente seria substituído por uma outra moeda ou por um conjunto de moedas. E quem ajuda os Estados Unidos a manter, né, esse padrão dólar, esse padrão petrodólar é a Arábia Saudita, porque existem 3 grandes produtores de petróleo no mundo, né, os 3 maiores, que são os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, correto? Se, por exemplo, agora, essa semana, se não me engano, alguns dias aí, foi feito um acordo entre a Rússia e a China para que o comércio entre eles não dependesse mais do dólar. Então eles estão querendo fazer um novo sistema financeiro internacional. Ora, você terá então 2 grandes... A Rússia fazendo isso, e por exemplo aceitando da China, na compra do seu petróleo, uma outra moeda que não seja o dólar, digamos que isso aconteça, eu não sei se isso vai acontecer, você ficaria apenas com 2 grandes potências produtoras de petróleo, baseando o seu comércio de petróleo no dólar. Sim, desculpe, gente. Uma gripezinha, um resfriado, não é nem gripe, é resfriado. Seriam os Estados Unidos, o maior interessado, e a Arábia Saudita. Se amanhã ou depois, né, a Arábia Saudita resolver receber o pagamento do seu petróleo que ela vende para a China em uma outra moeda que não seja dólar, o padrão dólar, o padrão petrodólar fica muito enfraquecido e abre-se espaço para a criação, para a substituição do dólar como moeda internacional. Mas então nós temos algumas, como eu acabei de citar, nós temos alguns países no mundo que são independentes verdadeiramente, outros que lutam para ter uma certa independência. A gente pode analisar, por exemplo, o caso da Turquia, né, que nos últimos anos vem ensaiando aí, com o governo do Erdogan, vem ensaiando um jogo duplo, onde ela, melhor dizendo, a Turquia, ora puxa o saco da Rússia, uma outra hora puxa o saco dos Estados Unidos, ao mesmo tempo desagrada a Rússia de um lado, desagrada os Estados Unidos do outro. A Turquia de Erdogan escapou de um golpe que foi tramado nos Estados Unidos por um adversário do Erdogan que estava exilado lá, né? Esse golpe foi descoberto e foi esmagado pelo governo, inclusive com punição de militares e de altas autoridades e pessoas do poder judiciário, etc., foi esmagado e aumentou o poder do Erdogan. O Erdogan, a Turquia tentava entrar para a União Europeia, mas a União Europeia vinha empurrando com a barriga e cozinhando em banho-maria a Turquia, porque a União Europeia não quer um país grande, de população grande, como a Turquia, muçulmana, participando da União Europeia. Quando o Erdogan percebeu isso, que ele nunca ia entrar para a União Europeia, né, ele resolveu fazer um jogo duplo. Então comprou armas, por exemplo, comprou baterias antiaéreas da Rússia, o que desagradou muito os americanos, que ameaçaram com sanções, etc., tiraram a Turquia de certos programas militares, eu acho até que da produção e compra de aviões americanos. Quer dizer, a Turquia ficou com... As relações entre a Turquia e os Estados Unidos ficaram azedadas. Por outro lado, a Turquia também tem relações azedadas com a Rússia, porque já na época da Guerra da Síria, a Turquia e a Rússia estavam meio que se batendo ali. Houve até um caso de que um avião russo foi derrubado, um avião militar russo foi derrubado por forças da Turquia e por pouco não entrou em guerra. Eles não entraram em guerra. A sorte de muitas coisas que acontecem no mundo que envolvem a Rússia é que o Putin é um cara muito comedido. Contrariamente ao que a mídia fala, né, que o Putin ele é imprevisível, que é uma caixinha de surpresas, o que passa na mente a política externa do Putin. Então, pelo contrário, o Putin ele é muito comedido. Ele não dá um passo além da sua capacidade, né? O que dizem os especialistas, por exemplo, hoje com relação à parte militar russa?
que numa guerra convencional na Europa, por causa da Ucrânia, por exemplo, se a Rússia invadir a Ucrânia, as forças europeias, tanto da OTAN como individualmente de cada um dos países, não é páreo para os russos. Não é páreo. Os russos varreriam a Europa com seu exército. Mas é claro que uma guerra nessas proporções seria uma espécie de uma vitória de pirro, porque arrastaria o mundo para uma crise econômica violenta. A Rússia seria prejudicada, ela vende muitos produtos para a Europa, né? Ela seria muito prejudicada com isso. Então seria uma vitória que seria melhor nem ter essa vitória, né? Melhor não ter guerra nenhuma. Então, por isso é que o Putin não invade a Ucrânia. Ele não quer a Ucrânia na OTAN, ele não quer o governo que está atualmente na Ucrânia, ele não quer a influência norte-americana na Ucrânia, ele não quer nada disso. Então ele tá se posicionando, colocando tropas na fronteira, ele já tomou a Crimeia, ele apoiou os rebeldes de Donetsk, né, que criaram lá uma região autônoma e tal. Aí as pessoas podem pensar assim, ora, se eles têm poderio militar, por que eles não invadem? É porque não é assim. Não é assim. Só os tolos é que fazem isso. Os sábios, os estrategistas militares, eles dão um passo, e depois outro, e depois outro. Se for necessário, eles voltam atrás. Então, por exemplo, no caso entre Rússia e Turquia, que foi abatido um avião russo, eu, quando vi a notícia, pensei, caramba, isso vai dar guerra. Mas o Putin não fez guerra. Ele proferiu palavras muito fortes, falando que a Turquia ia se arrepender e tal, mas depois até fez comércio com a Turquia, se reuniu lá com o presidente turco e tal. Mas eles têm uma relação que é conflituosa. E a Turquia também tem uma relação conflituosa com os Estados Unidos agora. Então a Turquia tenta ali, porque ela é um país muito estratégico, né? Tem uma força militar considerável, né? Uma força militar considerável, não tem armas nucleares que se saiba, mas tem uma força militar considerável. Uma guerra contra a Turquia é uma guerra que não é fácil, não é facilzinha, não é invadir o Iraque, como os americanos, ou o Kuwait, quando os americanos invadiram lá para tirar o Saddam Hussein. Claro que foi moleza, né? Os americanos sabem que é uma guerra, lá no Vietnã, eles sabem que é uma guerra. Você não pode chegar achando que eu sou fortão, é como uma luta do MMA, bota um cara gigantesco contra um menorzinho, mas o menorzinho pode surpreender. Então, no caso da Rússia, eu acho que o Putin é muito comedido. Agora, ele está colocando ali as cartas na mesa. Não queremos tropas da OTAN na Ucrânia. Volto a dizer, gente, já disse isso no outro vídeo, a Ucrânia é uma região fundamental para os russos. Lá nasceu a Rússia. Pesquisem na internet, Rússia de Kiev. A Rússia nasce lá. A nação russa nasce lá. A Bielorrússia, que é um outro país, o nome já diz, a Bielorrússia. Eles são ligadíssimos etnicamente com os russos. Esses caras falam russo. Lá na Ucrânia, uma parte considerável da população é de etnia russa e fala russo. Até gente que não é da etnia russa fala russo. Mas o Ocidente fomentou, incentivou, financiou, treinou opositores da Rússia na Ucrânia para fazer um golpe e tirar o presidente que era pró-russo, né? E o cara teve que fugir de lá. E houve barbaridades, ocorreram barbaridades na Ucrânia, ataques terríveis. Pegaram centenas de pessoas, tacaram fogo no hotel onde as pessoas estavam lá e mataram todo mundo torrado, uma coisa bárbara. E é esse país, que é a Europa, que é submissa aos interesses americanos, porque os interesses americanos não são os interesses europeus. Veja agora, os alemães congelaram a liberação do gasoduto russo que vai levar gás para eles. Isso nas beiras do inverno russo, onde eles mais precisam de gás. O que vai acontecer? O gás vai ficar mais caro, a população alemã vai pagar. Gente, outro vídeo eu falo mais. Falou? Um abraço.